Boa noite, pessoal. Fala comigo, paz seja contigo. É bom a gente estar aqui falando um pouquinho do Senhor. É bom a gente estar aqui buscando mais conhecimento sobre a presença, sobre a palavra do Senhor nas nossas vidas. E continuando a nossa semana, hoje nós vamos falar do esconderijo de Deus. Compartilhe essa live, você tem um tempinho ainda. Compartilha, chama o pessoal para estar acompanhando, porque a gente vai falar hoje sobre esse esconderijo, sobre onde o Senhor está nos guardando, por que Ele está nos guardando. Então, nesse momento, curta, comenta aí de onde você está assistindo, de onde você está acompanhando a gente, porque a gente possa estar orando por você também. Coloca aí o seu comentário, né, um nome para a gente estar orando depois. E é um prazer a gente está orando por você, a gente ter você aqui participando com a gente. Nesse momento eu gostaria que a gente já começasse aqui na palavra do Senhor sobre o esconderijo de Deus e vamos falar sobre o tempo do esconderijo. Nem sempre o silêncio de Deus é ausência. Às vezes ele é uma proteção para a nossa vida. Às vezes você está passando por problemas, por dificuldades, está buscando a presença do Senhor, Ele não está falando com você, Ele não está te respondendo, mas isso é normal, querido. Se você tem comunhão com o Senhor, se você tem uma vida na presença do Senhor, isso é normal. Isso vai acontecer. É um tempo de esconderijo. Nem sempre o silêncio de Deus é ausência. Às vezes o silêncio de Deus também é proteção. Antes de revelar José, Deus escondeu ele na prisão. Antes de exaltar Davi, Deus escondeu ele no campo. Antes também de Deus usar Moisés, Deus escondeu ele no deserto. Então todos nós passamos por essas fases, passamos por essas etapas na nossa vida. Isso é uma coisa absolutamente normal. A gente precisa entender onde a gente está, onde a gente vai passar ainda, que fase da nossa vida nós estamos vivendo. Isso tudo é processo. Isso tudo é Deus forjando o nosso caráter. Salmos 32, verso 7 fala assim: Tu és o meu esconderijo, Tu me preservas da angústia. O Senhor, Ele nos esconde, porém Ele também nos protege. Na hora que estamos aflitos, oprimidos, não sabemos para onde nós devemos caminhar, o Senhor, Ele fala com a gente. A gente no esconderijo de Deus, mesmo que ninguém esteja vendo, mas você percebe Deus falar com você. Você percebe Deus agindo na tua vida, te dando sinais, te dando direção. Às vezes Ele não vai falar com você diretamente, porque o tempo do esconderijo também é um tempo de silêncio de Deus, né? Mas a gente precisa buscar alguma forma do Senhor nos orientar, e Ele nos orienta. Você passa por esse momento no esconderijo, mas na presença do Senhor. Isso é o mais importante. Nós sabemos que a presença, nós já falamos aqui, ela é um ambiente que a gente deve estar sempre nesse ambiente da presença do Senhor. O esconderijo de Deus, ele é o lugar de formação. O que Deus vai fazer, o que Deus vai usar em público, Ele primeiro molda no secreto. Ele primeiro leva para o esconderijo. Ele leva para um lugar onde Ele vai te tratar. Ele leva para um lugar onde Ele às vezes vai te quebrar. Ele vai transformar o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, até que você aprenda. E quanto mais a gente demora para aprender, mais a gente fica nesse lugar. Mais a gente fica nesse esconderijo. Quem pula o processo, queridos, não sustenta o propósito. Então, se você quer ter uma vida de propósito com Deus, se você quer conhecer o propósito do Senhor para a sua vida, permaneça no processo. Permaneça no processo. Você não pode parar. Lembra de algumas lives atrás que a gente falou sobre isso? Você não pode parar. Você está fazendo uma grande obra. Você está fazendo algo novo, você está fazendo algo que o Senhor tem entregue na sua mão, então você não pode parar.
E assim é o processo. Às vezes nós estamos sendo tratados, Deus está moldando algumas áreas nossas que precisam ser trabalhadas, e isso é normal. Deus não te esqueceu, Ele está te preparando, querido. Ele está te preparando para voos mais altos. Ele está te preparando para que você consiga ir a lugares que você nunca imaginou e não seja abalado por esses lugares. Para tudo isso há uma preparação. Elias foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, onde bebia da água que era sustentado por Deus. 1 Reis 17, 5, 6 conta esse momento que Elias estava nesse esconderijo. Ele estava sendo cuidado ali por Deus. Ele tinha água, ele tinha comida, ele tinha o tempo de descanso dele. Ele estava sendo cuidado para que o Senhor fizesse algo ainda maior na vida dele. Deus esconde também o que é precioso. Nós aprendemos nas coisas mais valiosas do mundo, mais preciosas do mundo, que o que é valioso é escondido. O ouro é escondido na terra, a semente é escondida no solo, e os escolhidos são escondidos na presença de Deus. Você já andou na rua aí, já achou petróleo dando sopa na calçada? Não, porque é precioso, está escondido. Está escondido, você tem que furar a terra para achar. Ouro, a mesma coisa. Pedras preciosas, a mesma coisa. Então os escolhidos também são escondidos na presença. Os escolhidos do Senhor também são escondidos. Vai ter momento de anonimato, querido. Isso é Deus te tratando. Parece que ninguém te vê. Parece que ninguém vê o que você está fazendo. Deus está falando com você nessa noite. Deus te escondeu. Deus te escondeu. Você é precioso. Para quê? Porque você está igual Neemias. Você tem uma grande obra e não pode parar. Você não pode parar, continua aí, continua sendo tratado, continua sendo moldado pelo Senhor. Aprenda o que o Senhor quer te ensinar, passa essa lição. É como um aluno que vai fazer a sua avaliação ali com o professor. O professor ele vai, explica a matéria e fala, esclarece todas as dúvidas do aluno. Mas chega num ponto em que vem a avaliação. E na hora da avaliação, o professor não fala. O professor fica quieto, olhando o aluno fazer a avaliação. Mas e se o aluno reprovar? Ele faz de novo. Ele tem que fazer outra avaliação. E assim é a nossa vida com Deus. Deus nos ensina, vem, nos dá avaliação, e a avaliação às vezes é muito difícil. Mas enquanto a gente não aprender, enquanto a gente não passar, a gente não vai para o próximo módulo. Então nós precisamos entender o que Deus está fazendo. Deus está nos escondendo para que a gente venha ser tratado, para que você venha experimentar coisas novas do Senhor. Fala comigo, meu querido. Deus te abençoe. Como é bom ter você aqui. Continua aí, comenta, compartilhe essa live aí, vamos continuando aqui. Mateus 11:25 fala: escondestes essas coisas aos sábios e a revelastes aos pequeninos. Olha para você ver, as coisas de Deus Ele esconde dos sábios e revela para nós. Revela para nós quantas pessoas sábias, pessoas poderosas poderiam saber os segredos do Senhor, mas os segredos do Senhor são revelados àqueles que o temem, àqueles que o amam. Essa é a palavra do Senhor, isso é o que Ele coloca no nosso coração. Então, queridos, quando chega a hora, Ele revela. Deus não vai te deixar invisível para sempre. Esse não é o intuito do Senhor. Vai chegar o momento, vai chegar o tempo da revelação, e quem não te viu crescendo, te verá frutificando. Vai ver os frutos, porque a palavra de Deus diz em Abacuque 2:3, porque ainda é visão
para o tempo determinado. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Virá o tempo, queridos, em que o Senhor vai te tirar do esconderijo. Foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Davi. Todos esses que eu citei no início da live. Então nós precisamos entender essa palavra do Senhor no nosso coração. Nós precisamos entender o quão precioso é a gente estar escondido. Entende aí? Ah, mas é difícil, pastor. É complicado, sim. Eu sei disso. Eu sei do que eu estou falando para você. Mas o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está cuidando de nós. E isso de você estar escondido, você está no esconderijo, isso só prova uma coisa: o Senhor tem um chamado grande para você. O Senhor tem um chamado precioso para a tua vida. E isso você tem que passar por alguns processos. Você tem que passar por algumas provas. Você tem que aprender algumas coisas novas. E isso você só aprende quando está você e Deus no secreto. Você não aprende com homens, você aprende com o Senhor. Para concluir essa palavra, Deus te escondeu para te preservar, para preservar o que o inimigo ainda não entenderia. Você não está parado, você está sendo preparado. Quando Deus te revelar, ninguém vai conseguir te apagar, te abater, e ninguém vai conseguir riscar ali ou rasgar o que Ele escreveu para a tua vida. Deuteronômio 28:1. E o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Receba essa palavra para a sua vida. Receba essa palavra no seu coração. O Senhor tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Nós precisamos entender o propósito. Nós precisamos entender aquilo que Ele tem de melhor para cada um de nós. E só assim a gente vai conseguir entender a paz e tudo que Deus tem para colocar no nosso coração. Paz, minha irmã, Deus abençoe. Como é bom, né, a gente estar aqui junto falando da palavra do Senhor. Mas essa é a palavra do Senhor para o seu coração nessa noite. Fica aí no esconderijo do Senhor, passe pelo processo. É difícil, é complicado, às vezes dói, mas o Senhor está conosco, o Senhor tem nos sustentado. O Senhor às vezes fica até em silêncio, mas você sente que Ele está ali. E logo Ele se revela e Ele te revela. Na hora que você aprova, você faz a prova e você é aprovado. Ele te levanta, Ele te tira do esconderijo, te tira da salinha e mostra para todo mundo, né, quem é o servo dele, quem é o homem que Ele chamou. Viste meu servo Davi? Viste meu servo? Viste meu servo Jó? Quantos servos do Senhor que Ele fala dessa forma? Olha lá, vai chegar o tempo que Ele vai falar: e aí, meu servo, tem visto lá a obra que aquele homem está fazendo, a obra que aquela mulher está fazendo? Mas as pessoas não vão entender. Mas Ele sabe o tempo que você passou em treinamento, o tempo que você passou escondido no esconderijo do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você. Muito feliz, né, de ver que você tem nos acompanhado, ver que vocês estão aprendendo um pouquinho da palavra do Senhor. Esse é o intuito dessa live, uma live curta, uma live rápida, mas que traz um conteúdo para a gente ir guardando. E na hora que juntar tudo aí, né, você vai ver que você vai estar conhecendo mais do Senhor. Eu espero que isso esteja acontecendo na sua vida. Deixa seu comentário, o seu retorno, o seu feedback, que é muito bom para a gente, porque a gente vai saber as direções que a gente pode estar fazendo para estar melhorando
essa live para sua vida. Feche seus olhos neste momento, eu quero orar por você. Pai, nesse momento, quero colocar, Senhor, cada pessoa que está nos acompanhando, cada pessoa que está junto com a gente, Deus, curtindo o trabalho, compartilhando, comentando, Senhor, para ajudar no engajamento, que o Senhor possa, Senhor, abençoar essas vidas poderosamente. Senhor, nesse momento eu quero orar em especial, Pai, para aquele que está se sentindo escondido, aquele que está se sentindo, ó Pai, que nada acontece, que não é visto, que não é lembrado. Pai, nesse momento, Senhor, toca no coração, visita agora, Espírito Santo, e mostra que é o processo do Senhor, que é o trabalho do Senhor para todas essas vidas, porque o Senhor tem grandes obras, ó Pai, na vida dessa pessoa agora. Fala, Senhor, e mostra, Deus, o propósito do Senhor para essa pessoa que está nos acompanhando. Senhor, renova, não deixe, Pai, que seta nenhuma venha sobre a vida dessas pessoas no momento do esconderijo. Abençoa, Pai, poderosamente e fortalece, Senhor, para que nessa prova sejam aprovados pelo Senhor e saiam, ó Deus, com uma mentalidade transformada, a mentalidade que o Senhor quer, ó Deus, para cada um de nós. Abençoa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Estamos encerrando a nossa live. Que bom que você está aqui com a gente hoje. Amanhã, às 22 horas, a gente estará aqui de novo. Uma palavra do Senhor para o seu coração, uma palavra de conhecimento, uma palavra para transformar a sua vida. E eu gostaria de te convidar, você é meu convidado especial, para estar aqui amanhã, às 22 horas, comigo, aprendendo um pouquinho mais. Compartilha, chama seus amigos aí, ó, fala para eles, ó, tem uma live aí pra gente conhecer mais de Deus, às 22 horas de segunda a sexta, né? Comece a ser também um obreiro na rede social. Deus abençoe a sua vida e tamo junto aí, amanhã tem mais.